Ciência. A ciência contra a razão. Diário do Comércio, 7 de janeiro de 2009. Aquilo que hoje se chama orgulhosamente de ciência, pretendendo-se com isso designar a instância última e suprema do julgamento de todas as questões públicas e privadas, nem é uma entidade univocamente reconhecível, nem muito menos um conhecimento que tenha em si seu próprio fundamento. A possibilidade da existência de algo como a ciência repousa numa variedade de pressupostos que nem podem ser eles próprios submetidos a teste científico, nem muito menos fornecem qualquer base racional para dar à dita ciência a autoridade da última palavra, não só nas questões gerais da existência humana, mas até no próprio domínio especializado de cada área científica em particular. Só para dar um exemplo elementar, sem as palavras sim e não, nenhum raciocínio lógico é possível. Nenhuma ciência pode nos dizer o que significam. Toda a lógica formal baseia-se nessas duas palavras, e a própria lógica formal não pode defini-las. Qualquer definição lógica formal que se ofereça para elas será sempre puramente tautológica, nada dizendo em si mesma e baseando, enfim, toda a sua compreensão no apelo à experiência pessoal do ouvinte ou leitor. Se dizemos, por exemplo, que o sentido de sim é anuência, concordância, aceitação, etc., nada afirmamos, exceto que dizer sim é dizer sim. Do mesmo modo, o não pode ser definido como rejeição, impugnação, etc., pela simples razão de que o sentido dessas palavras consiste precisamente em dizer não. O único significado possível da palavra sim é o da responsabilidade moral integral que uma pessoa assume ao declarar alguma coisa. Essa responsabilidade, por sua vez, subdivide-se em graus que vão desde a disposição absoluta de morrer pelo que se diz até a mera aceitação provisória de uma hipótese para fins de argumentação, portanto também de refutação. O mesmo acontece com o não. Não há como definir essas palavras senão mediante o apelo à responsabilidade pessoal, tal como aparece no autoconhecimento subjetivo. Isso quer dizer, simplesmente, que todo emprego puramente lógico-formal desses termos, amputado da sua raiz na experiência moral humana, é apenas um uso convencional e hipotético, que não permite distinguir se, no fim das contas, o sim quer dizer sim ou não e o não quer dizer não ou sim. Fenômeno idêntico acontece com inúmeros outros termos usados no raciocínio científico, como, por exemplo, igualdade, diferença, causa, relação, etc. Nenhuma ciência pode definir esses termos e também não o pode a metodologia científica se tomar como pressuposto a validade do conhecimento científico em vez de fundamentá-lo desde suas raízes. Podemos, é claro, fixar significados lógico-formais para essas palavras, bem como para muitas outras, mas somente como um recorte convencional operado em cima daquilo que elas significam na experiência humana responsável. Também não teria sentido imaginar que essa dificuldade afeta apenas a expressão do conhecimento científico em palavras e não a substância mesma desse conhecimento. Ou os termos usuais da linguagem científica expressam o conteúdo mesmo e a própria estrutura do conhecimento científico, ou este último é em si um conhecimento indizível e místico, cuja tradução em palavras permanece sempre externa, aproximativa e imperfeita. Em suma, o conhecimento científico, e mais ainda aquilo que hoje se entende popularmente como tal, é uma subdivisão especializada da capacidade racional geral e tem nela o seu fundamento, não podendo julgá-la por seus próprios critérios. O que aqui se entende como razão não se resume também às capacidades usuais da linguagem coerente e do cálculo, pois ambas essas capacidades também não passam de especializações de uma capacidade mais básica. A razão é, em primeiro lugar, a capacidade de abrir-se imaginativamente ao campo inteiro da experiência real e virtual como uma totalidade e de contrastar essa totalidade com a dimensão de infinitude que a transcende imensuravelmente. O finito e o infinito são as primeiras categorias da razão, e não me refiro aos equivalentes matemáticos desses termos, que são apenas as traduções deles para um domínio especializado. Dessa primeira distinção surgem inúmeras outras, como inclusão e exclusão, limitado e ilimitado, permanência e mudança, substância e acidente, e assim por diante. Sem essa imensa rede de distinções e inclusões que constitui a estrutura básica da razão, o método científico seria um nada. É ainda mais estúpido imaginar que, uma vez formado historicamente, o método científico se tornou independente da razão e pode prescindir dela ou julgá-la segundo seus próprios critérios. É a razão e não o método científico que confere sentido ao próprio discurso científico, o qual, por sua vez, não pode dar conta dela no mais mínimo que seja. A ciência não pode jamais ser autoridade última em nenhum assunto, exceto dentro dos limites que a razão lhe prescreva, limites estes que, por sua vez, continuam sujeitos à crítica racional a qualquer momento e sem qualquer circunstância do processo científico. O objeto da razão é a experiência humana tomada na sua totalidade indistinta, só limitada pelo senso da infinitude. O objeto da ciência é um recorte operado convencionalmente dentro dessa totalidade, recorte cuja validade não pode ser senão relativa e provisória, condicionada sempre à crítica segundo as categorias gerais da razão, que transcende infinitamente não só o domínio de cada ciência em particular, mas o de todas em conjunto.
Afinal, como se constitui uma ciência? Supõe-se que determinado grupo de fenômenos obedece a certas constantes e em seguida se recortam amostras dentro desse mesmo grupo para averiguar, mediante observações, experiências e medições, se as coisas se passam como previsto na hipótese inicial. Repetida a operação um certo número de vezes, busca-se articular os seus resultados no discurso lógico, dedutivo, estruturando a realidade de experiência na forma de uma demonstração lógica, evidenciando ao mesmo idealmente a racionalidade do real. Tudo isso é impossível sem categorias da razão, obtidas não desta ou daquela experiência científica, nem de todos em conjunto, mas do próprio senso da experiência humana como totalidade ilimitada. A experiência humana tomada como totalidade ilimitada é a mais básica das realidades, ao passo que o objeto de cada ciência é uma construção hipotética erigida dentro de um recorte mais ou menos convencional dessa totalidade. Essa construção nada vale ser amputada do fundo desde o qual se constitui. O apego à autoridade da ciência, tal como hoje se vê na maior parte dos debates públicos, não é senão a busca de uma proteção fetichista, socialmente aprovada, contra as responsabilidades do uso da razão. O mais evidente sintoma disso é a facilidade, a trêfega e saltitante mudança de canal com que os porta-vozes da ciência transitam das atenuações relativistas e desconstrucionistas, para as quais todos os discursos são válidos de algum modo, às proclamações absolutistas de fatos científicos imunes a toda discussão, tão sagrados que seus contestadores devem ser excluídos do meio universitário e expostos à execração pública. O culto da ciência começa na ignorância do que seja a razão e culmina no apelo explícito à autoridade do irracional. Sonhando com a teoria final, Diário do Comércio, 2 de dezembro de 2012. A prova lógica perfeita independe das paixões e veleidades humanas, independe das testemunhas, independe até da existência de seres humanos, e põe-se com a impessoalidade dos terremotos e dos ciclos planetários. Mas terremotos e ciclos planetários são, na escala do universo, acontecimentos limitados. Infinitamente acima deles, a prova lógica perfeita impõe-se com a autoridade absoluta da vontade divina. Aquele que dispõe de uma prova lógica perfeita pode aceitar a discordância como um fato, não como um direito. Em última instância, explicará toda divergência como fruto da ignorância ou da perversão, e mais dia menos dia desejará suprimi-la pela doutrinação ou pela força. Felizmente, provas lógicas perfeitas só existem no domínio puramente ideal. Não dizem respeito às realidades do mundo. Mesmo a ciência mais exata admite que o seu reino não é o das verdades definitivas, mas o das probabilidades e incertezas. Isso não impede, no entanto, que muitos cientistas continuem sonhando com a teoria final, a explicação unificada e cabal da natureza e de tudo quanto existe dentro dela, o que inclui necessariamente o ser humano com todos os seus pensamentos, desejos, emoções, crenças e valores. Os devotos desse ideal, quando falam dele, apressam-se em reconhecer que ainda estamos longe de alcançá-lo. A aparente modéstia dessa confissão esconde a fé inabalável de que ele será alcançado. Inclui também o esquecimento de que no passado houve quem acreditasse piamente já tê-lo alcançado, já possuía, ao menos em linhas gerais, os princípios fundantes da natureza inteira e está capacitado, portanto, a aplicá-los a todos os domínios do conhecimento e da ação, modelando por eles a sociedade, as leis, a cultura, a educação, a mente humana. Em nenhum desses casos a fundamentação chegava ao nível de uma prova lógica perfeita. Incluía sempre alguns pressupostos não provados, às vezes incongruentes ou incompreensíveis, mas em todo caso, comparada com o restante das opiniões em circulação, a teoria geral parecia ser o que mais se aproximava de uma prova lógica perfeita, tornando difícil aos seus porta-vozes resistir à tentação de arrogar-se a autoridade ilimitada de um mandamento divino, sufocando toda oposição como irracional e anticientífica. Isso aconteceu pelo menos 3 vezes na história. A primeira foi quando Sir Isaac Newton, tendo obtido sucesso em deduzir de princípios mecânicos alguns fenômenos da natureza, fez votos de que em breve se pudesse explicar pelo menos princípios todos os demais fenômenos. O desenvolvimento posterior das ciências mostrou que o sonho era impossível, mas no século XVIII, à medida que o prestígio de Sir Isaac se espalhava pela Europa, esse sonho foi tomado como realidade consumada e se consagrou em doutrina obrigatória sob o nome de mecanicismo. Logo, o mecanicismo transfigurou-se em projeto de reforma social e começou a cortar a cabeça, inclusive as de alguns mecanicistas insatisfeitos com as consequências políticas da doutrina. Anos atrás, escrevi umas linhas sobre os danos que o mecanicismo trouxe ao mundo e fui acusado numa lista de discussões entre professores de lógica de querer refutar Newton, o que sugere que, ao menos no Brasil, é possível ser professor de lógica sem ter aprendido a ler. A segunda vez foi quando a doutrina evolucionista de Charles Darwin, mal publicada, e embora não fosse nem mesmo a teoria de tudo, e sim apenas uma explicação abrangente da variedade dos seres vivos, foi aplaudida como chave geral da história humana e fundamento científico tanto da guerra de raças quanto da luta de classes. Adotada com ligeiras modificações pelos 2 regimes totalitários que disputavam poder no mundo no início do século XX, serviu de fundamento ideológico à matança organizada de uns 200 milhões de seres humanos. A terceira, que se entremescla a segunda, foi a proclamação do marxismo como suprema explicação científica da evolução histórica e, no dizer de Jean-Paul Sartre, a filosofia insuperável do nosso tempo. Deu no que deu. Nos 3 casos, é inócua a tentativa piedosa de cavar um fosso intransponível entre o núcleo puramente científico dessas teorias e os seus efeitos históricos sociais maléficos, atribuindo estes últimos exclusivamente à distorção ideológica superveniente e à contaminação da pseudociência.
Teorias científicas não descem prontas do céu das ideias puras. Todas trazem no fundo algum elemento ideológico, por discreto e indesejado que seja, o qual cedo ou tarde acaba por subir à superfície da história, como as paixões rejeitadas sobem do inconsciente e acaba por engolfar a personalidade. Newton não concebeu sua teoria gravitacional só para explicar determinados fatos da natureza, embora ela ainda seja ensinada assim à população ginasiana, mas como parte de um projeto abrangente de destruir o cristianismo trinitário e substituí-lo por uma religião da unidade absoluta, de inspiração esotérica. É preciso ser muito sonso para não notar aí o alcance da ambição totalitária subjacente. Darwin e Marx foram bem mais explícitos quanto às consequências previsíveis das suas teorias. O primeiro aceitou o genocídio como um fato normal da natureza, o segundo como um instrumento indispensável para a instauração do paraíso socialista. A deleitação utópica com que tantos cientistas sonham com a teoria final e se esmeram em aprimorar os instrumentos lógicos para fundamentá-la não parece, nesse sentido, ser um prenúncio de dias melhores para a espécie humana. Por que não sou um fã de Charles Darwin? Diário do Comércio, 20 de fevereiro de 2009. As festividades bilionárias em comemoração aos 200 anos de nascimento de Charles Darwin tornam momentaneamente invisíveis alguns fatos essenciais da vida e da obra desse homem de ciência. Desde logo, Darwin não inventou a teoria da evolução, encontrou-a pronta sob a forma de doutrina esotérica na obra de seu próprio avô, Erasmus Darwin, e como hipótese científica em menções imensuráveis espalhadas nos livros de Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e Goethe, entre outras. Tudo o que fez foi arriscar uma nova explicação para essa teoria. E a explicação estava errada. Ninguém mais entre os autoproclamados discípulos de Darwin acreditam em seleção natural. A teoria da moda, chamada neodarwinismo, proclama que em vez de uma seleção misteriosamente orientada ao melhoramento das espécies, tudo o que houve foram mudanças aleatórias. Que eu saiba, o mero acaso é precisamente o contrário de uma regularidade fundada em lei natural racionalmente expressável. O darwinismo é uma ideia escorregadia e plateiforme, com a qual não se pode discutir seriamente. Tão logo exprimido contra a parede por uma nova objeção, ele não se defende, muda de identidade e sai cantando vitória. Muitas teorias idolatradas pelos modernos fazem isso, mas o darwinismo é a única que teve a cara de pau de transformar-se na sua contrária e continuar proclamando que ainda é a mesma. Todos os celebrantes do ritual darwiniano, neodarwinistas inclusos, rejeitam como pseudociência a teoria do design inteligente. Mas quem inventou essa teoria foi o próprio Charles Darwin. Isso fica muito claro nos parágrafos finais de A Origem das Espécies, que na minha remota adolescência li de cabo a rabo como um enorme encantamento e que fez de mim um darwinista fanático a ponto de colocar o retrato do autor na parede do meu quarto rodeado de dinossauros. Só agora compreendo que é um deles. Agora, graças à amabilidade de um leitor, tomei conhecimento dos estudos desenvolvidos por John Angus Campbell sobre a retórica das ciências. Ele estuda os livros científicos sob o ponto de vista da sua estratégia de persuasão. Num vídeo fascinante demonstra que o design inteligente não é apenas um complemento final da teoria darwinista, mas a sua premissa fundamental, espalhada discretamente por todo o edifício argumentativo de A Origem das Espécies. O design inteligente é, portanto, a única parcela da teoria darwiniana que ainda tem defensores, e estes são os piores inimigos do darwinismo. É certamente um paradoxo que o inventor de uma explicação falsa para uma teoria pré-existente seja celebrado como criador dessa teoria. Porém, um paradoxo ainda maior é que a premissa fundante da argumentação darwiniana seja repelida como uma negação mesma do darwinismo. Puramente farsesco, no entanto, é o esforço geral para camuflar a ideologia genocida que está embutida na própria lógica interna da teoria da evolução. Quando os apologistas do cientista britânico admitem a contragosto que a evolução foi usada para legitimar o racismo e os assassinatos em massa, eles o fazem com monstruosa hipocrisia. O darwinismo é genocida em si mesmo desde a sua própria raiz. Não teve de ser deformado por discípulos infiéis para tornar-se algo que não era. Leiam estes parágrafos de Charles Darwin e digam com honestidade se o racismo e a apologia do genocídio tiveram de ser enxertados a posteriori numa teoria inocente. Abre aspas. Em algum período futuro não muito distante, se medido em séculos, as raças civilizadas do homem vão certamente exterminar e substituir as raças selvagens em todo o mundo. Ao mesmo tempo, os macacos antropomorfos serão, sem dúvida, exterminados. A distância entre o homem e seus parceiros inferiores será maior, pois medirá entre o homem num estado ainda mais civilizado, esperamos, do que o caucasiano e algum macaco tão baixo quanto o babuíno, em vez de, como agora, entre o negro ou o australiano e o gorila. Repetindo, a distância entre o homem e seus parceiros inferiores será maior, pois medirá entre o homem num estado ainda mais civilizado, esperamos, do que o caucasiano, e algum macaco tão baixo quanto o babuíno, em vez de, como agora, entre o negro ou o australiano e o gorila. Fecha aspas. Imagine durante as eleições americanas a campanha de John McCain proclamar que Barack Hussein Obama estava mais próximo do gorila do que o candidato republicano. Tem mais, abre aspas. Olhando o mundo numa data não muito distante, que incontável número de raças inferiores terá tido
terá sido eliminado pelas raças civilizadas mais altas, fecha aspas, para completar um apelo explícito à liquidação dos indesejáveis, abre aspas. Entre os selvagens, os fracos de corpo ou mente são logo eliminados, e os sobreviventes geralmente exibem um vigoroso estado de saúde. Nós, civilizados, por nosso lado, fazemos o melhor que podemos para deter o processo de eliminação. Construímos asilos para os imbecis, os aleijados e os doentes. Instituímos leis para proteger os pobres, e nossos médicos empenham o máximo de sua habilidade para salvar a vida de cada um até o último momento. Assim, os membros fracos da sociedade civilizada propagam a sua espécie. Ninguém que tenha observado a criação de animais domésticos porá em dúvida que isso deve ser altamente prejudicial à raça humana. É surpreendente ver o quão rapidamente a falta de cuidados ou os cuidados erroneamente conduzidos levam à degenerescência de uma raça doméstica. Mas, exceto no caso do próprio ser humano, ninguém jamais foi ignorante ao ponto de permitir que seus piores animais se reproduzissem. Fecha aspas. Notem bem, não sou contra a hipótese evolucionista. Do que tenho observado até hoje, devo concluir que sou o único ser humano no meu ciclo de relações próximas e distantes que não tem a menor ideia de se a evolução aconteceu ou não aconteceu. Todo mundo tem alguma crença a respeito e parece disposto a matar e morrer por ela. Eu não tenho nenhuma. No entanto, minha abstinência de opiniões a respeito de uma questão que considero insolúvel não me proíbe de notar a absurdidade das opiniões de quem tenha alguma. Há muito tempo já compreendi que os cientistas não são ainda menos dignos de confiança do que os políticos, e os paradoxos da fama de Charles Darwin não fazem senão confirmá-lo. Meus instintos malignos impelem-me a pegar os darwinistas pela goela e perguntar-lhes: por que tanta onda em torno de Charles Darwin? Ele inventou o design inteligente que vocês odeiam, e a seleção natural que dizem que é falsa. Pregou abertamente o racismo e o genocídio que dizem abominar. Para celebrá-lo, vocês têm de criar do nada um personagem fictício que é o contrário do que foi historicamente. Não veem que tudo isso é uma palhaçada?